do vencimento e da remuneração. Art. 49. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Art. 50. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Primeiro, a remuneração do servidor investido em função de confiança ou cargo em comissão, inclusive quando constituir subsídio, será paga na forma prevista em lei. Segundo, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Art. 51. O servidor perderá, a remuneração dos dias em que faltar o serviço. Segunda, a parcela de remuneração mensal, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Terceira, 30% da remuneração proporcional aos dias da punição, na hipótese prevista no artigo 138, segundo. Art. 52. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Art. 53. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração, ou provento, em valores atualizados. Art. 54. O servidor em débito com o erário, que for demitido, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Art. 55. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Art. 56. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal. Primeiro, excluem-se do teto da remuneração as vantagens previstas no artigo 64, incisos I, segunda, terceira, quarta, v e 13. Segundo, a menor remuneração atribuída a cargos de carreira não será inferior a 1,50 avós, do teto de remuneração fixado no caput deste artigo. Capítulo 2º das vantagens. Art. 57. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, e indenização segunda, gratificação terceira, adicionais. Primeiro, as indenizações não se incorporarão ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Segundo, as gratificações e os adicionais incorporaram-se ao vencimento ou proventos, nos casos e condições previstos nos artigos 75 e 185. Art. 58. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção I das indenizações. Art. 59. Constituem indenizações ao servidor, e ajuda de custo, segunda, diárias, terceira, transportes. Art. 60. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamentação própria. Subseção I da ajuda de custo. Art. 61. O servidor, ao se afastar da sede de trabalho, a serviço ou para participar de treinamento, em período igual ou superior a 30 dias, terá direito a uma ajuda de custo. Parágrafo único. O valor da ajuda de custo será definido pelo chefe do executivo ou pelo presidente da Câmara Municipal, devendo corresponder no mínimo à remuneração do servidor. Subseção segunda das diárias. Art. 62. O servidor que se afastar do município, a serviço, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousadas, alimentação e locomoção urbana. Primeiro, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
Segundo, as viagens ao exterior se deverão ocorrer quando representarem relevante interesse para o município e dependerão de autorização do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal, mediante decreto ou resolução conforme o caso, que fixará o valor das diárias. Subseção 3ª da indenização de transporte. Art. 63. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias de cargo, conforme se dispuser em regulamento. Seção 2ª das gratificações e adicionais. Art. 64. O servidor poderá receber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias, e, adicional pela prestação de trabalho noturno, segunda, adicional pela prestação de serviços extraordinários, terceira, adicional de férias, quarta, adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres e perigosas, revogado, sexta, adicional de tempo integral, sétima, gratificação pelo exercício de cargo em comissão, oitava, gratificação pelo exercício de função de confiança, nona, gratificação de representação judicial, X, gratificação de produtividade, X, gratificação de regência. 12. Gratificação especial de exercício. 13. 13º vencimento. 14. Gratificação de interiorização. 15. Gratificação de direção escolar. 16. Gratificação de dedicação exclusiva. Subseção I do adicional pela prestação de trabalho noturno. Art. 65. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, será remunerado com o acréscimo de 20% do valor da hora normal, considerando-se, para os efeitos deste artigo, cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção 2ª do adicional pela prestação de serviços extraordinários. Art. 66. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo único. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo 2 horas diárias, vedada sua incorporação à remuneração. Subseção 3ª do adicional de férias. Art. 67. Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 4ª do adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. Art. 68. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo único. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridades e de periculosidade deverá optar por um deles. Art. 69. Haverá permanente controle de atividades de serviços em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Art. 70. Na concessão dos adicionais de remuneração de atividades penosas, insalubres e periculosas, serão observadas as situações estabelecidas em legislação federal específica, bem como a estadual. Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o limite máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Art. 73. O direito às gratificações de penosidade, insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão. Subseção V do adicional por tempo de serviço. Art. 74. Revogado. Subseção 6ª do adicional de tempo integral. Art. 75. O adicional de tempo integral é devido somente ao ocupante do cargo de professor, pedagogo ou profissionais com jornada de trabalho definida em lei específica com carga horária de 20 horas semanais e que efetivamente estejam cumprindo carga horária de 40 horas semanais. Parágrafo único. O adicional de tempo integral será calculado segundo a forma definida em decreto do chefe do Poder Executivo. Subseção 7ª da gratificação pelo exercício do cargo em comissão. Art. 76. A gratificação pelo exercício de cargo em comissão será concedida ao servidor investido em cargo de provimento em comissão na forma em lei. Subseção 8ª da gratificação pelo exercício da função de confiança. Art. 77. Ao servidor público investido em função de confiança é devida uma gratificação pelo seu exercício, nos termos da lei. Subseção 9ª. Da gratificação de representação judicial. Art. 78. A gratificação de representação judicial é devida aos procuradores municipais e se destina a atender às despesas inerentes às atividades de representação judicial e extrajudicial do município, bem como de consultoria jurídica, nos termos da lei. Subseção X da gratificação de produtividade. Art. 79. A gratificação de produtividade é devida aos servidores municipais que tenham atribuições fiscais e operacionais. Primeiro, a gratificação de produtividade fiscal é devida aos servidores vinculados à fiscalização e arrecadação tributária do município, definido em lei. Segundo, para efeito de cálculo da gratificação de produtividade fiscal, utilizar-se-á a unidade de produtividade fiscal, UPF, correspondente a 5% da unidade fiscal de Teresina, reajustável sempre na mesma data da revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Terceiro, os critérios de concessão da gratificação de produtividade, a serem regulamentados pelo Poder Executivo, deverão privilegiar o fiel cumprimento dos programas de fiscalização, a eficácia da ação fiscalizadora e seu retorno financeiro efetivo para o município. Art. 80. A gratificação de produtividade operacional é devido aos servidores com atribuições inerentes às ações de fiscalização, emissão de pareceres e produção definido através de decreto. Parágrafo único. As gratificações de produtividade operacional terão seus valores em vigência, sempre na mesma data, da revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Subseção X da gratificação de regência. Art. 81. A gratificação de regência é devida ao ocupante do cargo de professor no exercício da regência de classe em unidade da rede municipal de ensino, calculada sobre o vencimento, na forma da lei, garantida a sua incorporação para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo único. Considera-se efetivo o exercício da atividade de que trata este artigo o desempenho do professor, de cargo em comissão ou função de confiança em órgão do Sistema Municipal de Educação, desde que relacionado à atividade fim. Subseção 12 da gratificação especial de exercício. Art. 82. A gratificação especial de exercício é devida ao pedagogo quando no efetivo exercício de suas funções, calculada sobre o vencimento, na forma da lei, garantida a sua incorporação para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo único. Considera-se efetivo o exercício da atividade de que trata este artigo o desempenho, por pedagogo, de cargo em comissão ou função de confiança em órgão do Sistema Municipal de Educação, desde que relacionado à atividade fim. Subseção 13 do 13º salário. Art. 83. O 13º salário será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O servidor público municipal receberá o pagamento antecipado de 50%,
50%, do 13º salário, quando do gozo das férias anuais remuneradas que ocorrerem a partir do mês de fevereiro de cada ano. Subseção 14 da gratificação de interiorização. Art. 84. Revogado. Subseção 15 da gratificação de direção escolar. Art. 85. A gratificação de direção escolar é devida ao professor ou pedagogo ocupante de cargo de direção de escola ou outra unidade educacional descentralizada, segundo critérios definidos em regulamento. Subseção 16 da gratificação de dedicação exclusiva. Art. 86. A gratificação de dedicação exclusiva, nos casos previstos em lei, corresponde a 50%, 50%, do vencimento, sendo devida somente quando, por motivo de interesse público, o servidor tiver lotação em órgão cuja atividade justifique a adoção do regime de dedicação exclusiva. Parágrafo único. Ao aceitar o regime previsto neste artigo, o servidor renunciará expressamente ao direito de exercer qualquer outra atividade, ainda que se trate de acumulação lícita, atividade liberal ou emprego privado. Capítulo 3º das férias. Art. 87. O servidor fará jus, anualmente, a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Primeiro, para a concessão de férias, serão exigidos 12 meses de exercício, ressalvados os casos de férias coletivas, no interesse da administração, e assegurado, em qualquer hipótese, o direito ao vencimento e a todas as vantagens do cargo que o servidor estiver ocupado. Segundo, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Art. 88. Cada secretaria, até 30 de novembro, encaminhará à Secretaria de Administração a escala de férias a vigorar no exercício seguinte. Art. 89. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x e substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. Art. 90. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou por motivo de superior interesse público, sendo que, neste último caso, é necessária a anuência do servidor. Art. 91. É vedada, em qualquer hipótese, a conversão de férias em pecúnia. Capítulo 4 das licenças. Seção I das disposições gerais. Art. 92. Conceder-se a licença ao servidor, e, para tratamento de saúde, segunda, por motivo de doença em pessoa da família, terceira, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, quarta, para serviço militar, para atividade político-eletiva, sexta, para capacitação, sétima, para tratar de interesse particular, oitava, para desempenho de mandato classista. Nona, licença gestante, adotante e paternidade, na forma dos artigos 195 e 196. X. Licença para estudo e curso de aperfeiçoamento. Primeiro, a licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica municipal. Segundo, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período contínuo superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos terceira, quarta, oitava e X. Terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período da licença prevista nos incisos I e segunda, deste artigo. Seção segunda do tratamento de saúde. Art. 93. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pleito ou de ofício com base em laudo médico, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Primeiro, a licença para tratamento de saúde deverá ser precedida de exame médico pericial, a cargo do posto médico de pessoal, a partir da quarta, falta no mês, consecutiva ou não. Segundo, mediante comunicação verbal do servidor, feita na data do evento ou no primeiro dia de retorno ao trabalho, as três primeiras faltas, por doença do servidor, poderão ser justificadas, a critério da chefia imediata. Art. 94. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço. Art. 95.
O servidor que apresente indícios de lesões orgânicos ou funcionais será submetido a exame médico. Seção 3ª da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 96. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, a padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo até o 2º grau civil, que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo único. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável, o que dever apurar através de acompanhamento social, e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Seção 4ª da licença por motivo de acompanhamento de cônjuge. Art. 97. Será concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for transferido para outro ponto do território nacional, ou para exterior. Primeiro, a licença será por prazo máximo de até 4 anos e sem remuneração. Segundo, no caso de mandato eletivo, a licença permanecerá enquanto durar o exercício do mandato. Seção V da licença para serviço militar. Art. 98. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias para reassumir o exercício do cargo, sem prejuízo dos vencimentos. Seção 6ª da licença para atividade político-eletiva. Art. 99. Conceder-se a licença para atividade político-eletiva, na forma da legislação específica. Seção 7ª da licença para capacitação. Art. 100. Ao servidor público após cada quinquênio de efetivo serviço prestado exclusivamente ao município, inclusive nas autarquias e fundações, será automaticamente assegurada licença especial de 3 meses mantida a percepção integral do vencimento e vantagens do cargo que estiver ocupado na data em que entrar em gozo deste benefício. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Art. 101. O quinquênio de efetivo exercício e contado a partir do dia imediato ao término de quinquênio anterior. Parágrafo único. Excetuam-se, do disposto no caput deste artigo, os servidores incluídos no regime jurídico único por força da Lei Municipal nº 2023, de 31 de agosto de 1990, ficando assegurada a contagem do tempo de serviço ininterrupto prestado ao município, anterior à vigência da referida lei. Art. 102. A licença de que trata esta seção não será concedida se houver o servidor público, no quinquênio correspondente, e sofrido pena disciplinar de suspensão, superior a 30 dias, resultante de inquérito administrativo, salvo se ocorrer prescrição. Segunda, faltado ao serviço, sem justificativa aceita, por período de tempo que, somado, atinja mais de 30 dias. Terceira, gozado licença para trato de interesse particular, por período superior a 90 dias. Quarta, cumprido pena privada de liberdade, em decorrência de sentença definitiva. Parágrafo único. Verificando-se qualquer das hipóteses previstas neste artigo, será iniciada a contagem de novo quinquênio de efetivo serviço a partir da data da reassunção do exercício, voluntário ou não, pelo servidor, nos casos de licença ou afastamento previstos nesta lei. Segunda, do dia imediato ao da última falta ao serviço, a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. Art. 103. Revogado. Art. 104. Revogado. Seção 8ª da licença para tratar de interesse particular. Art. 105. A critério da administração, poderá ser concedida, a servidor ocupante do cargo efetivo, desde não esteja em estágio probatório, licença para o trato de interesses particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Primeiro, o servidor municipal aguardará em exercício a concessão de licença.
Segundo, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço, sendo neste último caso concedido o prazo de 30 dias para o servidor reassumir o exercício do cargo, contados a partir da expedição oficial do ato respectivo. Terceiro, não se concederá nova licença antes de decorrido período de exercício efetivo igual ao período da licença gozada pelo servidor municipal. Seção 9 da licença para desempenho de mandato classista. Art. 106. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora, com remuneração. Primeiro, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 por entidade, ressalvadas a liberação da diretoria executiva da União dos Servidores, do Sindicato dos Servidores Municipais e da Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Teresina até o limite de 7 membros. Segundo, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. Terceiro, é vedada a exoneração, a suspensão, a destituição de função ou a demissão de servidor que se enquadrem em qualquer das situações previstas no caput, até 1 ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta prevista no artigo 144 deste Estatuto, devidamente apurada em inquérito administrativo com direito à ampla defesa. Seção X da licença para estudo e curso de aperfeiçoamento. Art. 107. Ao servidor poderá ser concedida licença para atualização, curso de aperfeiçoamento e pós-graduação dentro e fora do município, desde que o conteúdo programático do evento esteja relacionado com o cargo ou atividades afins e que seja do interesse do município. Primeiro, a ausência não excederá a 2 anos, e fim da licença, somente decorrido igual período, será permitida uma nova ausência. Segundo, ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada hipótese de ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. Terceiro, o servidor no exercício desta licença deverá comprovar a frequência e ou aproveitamento nos cursos previstos no caput deste artigo. Quarto, para a concessão de licença para fora do município, será necessária a comprovação, por parte do interessado, da inexistência de curso similar em faculdade ou escola superior em funcionamento na cidade de Teresina. Capítulo V dos afastamentos. Seção I do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Art. 108. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes do município, dos estados e da União, nas seguintes hipóteses, e, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, segunda, em casos previstos em leis específicas. Primeiro, na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade requisitante. Segundo, a cessão far-se-á mediante portaria assinada pelo chefe do Poder Executivo ou Legislativo publicada no Diário Oficial do Município. Seção segunda do afastamento para exercício de mandato eletivo. Art. 109. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, e tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá a remuneração de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Primeiro, no caso de afastamento de cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Segundo, o servidor investido eletivo ou classista 58, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para órgão diverso daquele onde está lotado. Capítulo 6 das concessões. Art. 110. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço mediante comprovação. E por um dia para doação de sangue.
Segunda por 2 dias para se alistar como eleitor. Terceira por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Art. 111. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Art. 112. Será concedida a redução da jornada de trabalho do servidor municipal legalmente responsável por portadores de deficiência, mediante requerimento, sem prejuízo da sua remuneração. Primeiro, a redução da jornada de trabalho dependerá de requerimento do interessado ao titular ou dirigente do órgão onde estiver lotado, e será instruído com certidão de nascimento, termos de tutela ou curatela e atestado médico de que o dependente é portador de deficiência, com emissão de laudo conclusivo por parte da Junta Médica do município. Segundo, será de 01 ano o prazo da concessão de que trata este artigo, renovável por iguais períodos, observados os procedimentos constantes no parágrafo anterior, no que se refere ao atestado médico. Capítulo 7º do tempo de serviço. Art. 113. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Parágrafo único. A fração de tempo de serviço superior a 0,6 meses será arredondada para a unidade, quando da aposentadoria. Art. 114. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 110, são considerados com de efeito exercício os afastamentos em virtude de, e férias, segunda, exercício de cargo comissionado ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, desde que feita a comprovação da contribuição previdenciária respectiva. Terceira, participação em programa de treinamento regularmente instituído. Quarta, desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Convocação para o serviço militar. Sexta, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Sétima, missão ou estudo no estrangeiro, quando autorizado o afastamento. Oitava, licença, nos casos previstos nesta lei. Art. 115. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. E o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos municípios ou ao Distrito Federal, desde que feita a comprovação da contribuição previdenciária respectiva. Segunda, a licença para atividade político-eletiva, na forma da legislação específica. Terceira, o período de serviço prestado à entidade de direito privado, ou na qualidade de autônomo, devidamente comprovado pela Previdência Social, mediante certidão. Hipótese em que os diversos sistemas de previdência social, mediante certidão, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente nos casos de aposentadoria, conforme a legislação específica. Quarta, o tempo de serviço militar. Primeiro, o tempo de serviço público não prestado ao município somente será computado à vista de certidão passada pelo órgão competente. Segundo, o tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não poderá ser contado com quaisquer acréscimos ou em dobro, salvo se houver dispositivo correspondente na legislação pertinente. Terceiro, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra, nos termos previstos na Constituição Federal. Quarto, é vedada a contagem de tempo de serviço simultaneamente prestado. Capítulo 8º do Direito do Requerer. Art. 116. É assegurado ao servidor peticionar em defesa de direitos ou de interesses legítimos. Art. 117. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo através do órgão setorial de pessoal. Art. 118. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado, com base no mesmo fundamento. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos em 30 dias. Art. 119. Caberá recurso, e do indeferimento do pedido de reconsideração. Segunda, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
Primeiro, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Segundo, o recurso será encaminhado por intermédio do órgão específico de administração de pessoal. Art. 120. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Art. 121. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração, ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Art. 122. O direito de requer prescreve, e em 5 anos, quantos atos de demissão e de cassação de aposentadoria e disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações do trabalho. Segunda, em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. Art. 123. O pedido de reconsideração e os recursos, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção. Art. 124. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Art. 125. Para exercício de direito de petição, ao servidor ou a procurador por ele constituído, e assegurado vista do processo ou documento. Art. 126. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados, de erros ou de ilegalidade. Art. 127. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.